Então, mas essa música que nós ouvimos tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje, né? De vigiarmos, porque a noite está findando. Não amar o mundo, porque o dia logo está surgindo. Vigiar, porque em breve Cristo Senhor virá. E muitos ataques chegam, por isso nós devemos vigiar. Vigia dispõe-te, mesmo que trevas há. Vigia e labuta, perto o fim está. Veste a armadura, em guarda te mantém. Armadura, luta, batalha. Resiste ao diabo, Cristo breve vem. Vigia, pois desponta a estrela da manhã. Vigia e busca o reino, pois sinais já há. Ser vigilante, algumas vezes, não, ser vigilante sempre, até a noite findar. Até que alvoreça a glória, até o Senhor voltar. Amém? Então, segundo Timóteo 3:1, nós vivemos tempos difíceis, que eu lembrei que o irmão Thomas, quando esteve aqui, ele falou que a tradução melhor desse versículo seria que nós vivemos tempos furiosos. Eu não sei se os irmãos estão percebendo isso. E dentro desse sentimento, eu procurando algo, encontrei um canal do YouTube chamado Fé e Tulipas, olha o nome. Mas uma jovem muito cristã, falando sobre um livro chamado O Grande Desastre do Evangelho. Eu falei, mais ou menos o que eu estou pensando em falar. De forma que eu peguei esse conteúdo dela e adaptei ao que nós vamos falar hoje. E o que ela fala sobre um livro de um autor, um apologeta cristão chamado Francis Schaeffer. O que é o apologeta, né? Eu falei, mas que termo, a gente sempre ouve, né? Sei que o Manuel, o Zé Luiz, mas alguns sabem o que é apologeta. Apologeta é alguém que defende a fé cristã, buscando apresentar respostas racionais às objeções contra ela e de aprofundar o conhecimento da doutrina. Esse irmão, ele foi um teólogo e filósofo. Ele adentrou nesse mundo da filosofia e ele alertou sobre o grande desastre evangélico nesse livro que ele publicou em 1970, chamado A Igreja do Século XX. Então, resumidamente, eu quero falar sobre esse tema. Mas o que seria, então, esse grande desastre? Não basta ser um desastre, ele ainda é grande, né? É o perigo da acomodação. Então, o desastre que nós vamos falar hoje consiste na acomodação dos cristãos ao espírito do mundo e ao abandono dos princípios bíblicos. Se você olhar para o dicionário, né, o que é acomodação? Adaptação a algo diferente, conformismo, apatia, arrumação, meio de vida, conciliação. Embora pareçam termos positivos, adaptação, conciliação, quando se trata da palavra de Deus, não é adequado. Não existe adaptação à palavra de Deus, não existe conciliação do mundo com a palavra de Deus. Então, Deus não muda conforme o tempo. Não existe o Deus das eras primitivas, o Deus da igreja primitiva, o Deus da era moderna e o Deus da era contemporânea. Talvez em arte, né, se aplica isso em tantas outras coisas, história moderna, história contemporânea, mas quando se trata da palavra de Deus, não existe essa situação. Eu coloquei uma figurinha aí, mostrando mais ou menos o sentimento de acomodação. Então, esse carro aqui, nós vemos que ele foi feito para quê? Para ter 2 motoristas e carregar uma carga, mas foi acomodando as coisas, foram acomodando a situação que ele ficou aqui, né? Talvez uma brincadeira, é o sentimento do mundo. Você não foi feito para tantas coisas, nós não fomos feitos para tantas coisas, mas as coisas vão chegando, você vai acomodando, aperta daqui, aperta dali. Alexandre, nós lembramos quando transportávamos os irmãos do Santa Rita para cá, era bem acomodado naquela Brasília, né? Se acomodava bastante, é até parecido com isso aqui. E Romanos 12:2, ele é bem claro, ele
do que nós vamos falar hoje, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não vai experimentar, irmãos, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós estivermos conformados a esse mundo. Não tem como, não dá para conciliar. Não tem como você ter a forma do mundo, formato desse mundo e ainda assim servir ao Senhor. E esse irmão, Schaeffer, que então agora entrar basicamente no que ele fala em seu livro. Ele observou que os líderes evangélicos passaram a aceitar valores culturais contrários à autoridade bíblica, especialmente em temas como vida, casamento, moralidade e política. Constatou-se que a partir do século XX houve uma perda do consenso cristão na sociedade, substituído por relativismo moral. O que é iluminismo, né? Acho que a grande maioria aqui já estudou isso na escola, né? Foi tratado com uma situação de progresso, né? E realmente trouxe alguns pontos positivos. Então, ilustrando aqui o que é iluminismo, explicando, então foi um movimento intelectual, filosófico, que dominou o mundo das ideias na Europa durante os séculos das luzes, os séculos XX, XIX. O movimento enfatizava a razão, a ciência e o individualismo em oposição ao dogmatismo religioso, a tradição e o absolutismo monárquico. Parece bom em si, né? Mas, porque assim, no contexto da época, a Igreja Católica, que é a igreja estatal, e algumas igrejas estatais, como por exemplo a anglicana, elas são soberanas. Mata, pode matar. Tira os bens, pode tirar. Então, o que a igreja falava era a lei. E isso realmente estava errado, né, irmãos? Não era o clero, não eram as autoridades eclesiásticas que deviam decidir isso aí, mas era a palavra de Deus. Então, a partir desse momento, o homem se sente que ele é o centro, não é mais Deus. Até então, grande parte da humanidade ainda tinha esses valores cristãos como princípios. Deus existe, Jesus Cristo é o Filho de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a partir de então, o homem falou, não, nós não queremos mais essa situação. Agora o homem é o centro. E nós vemos que houve, né, daquela época, do iluminismo para agora, foi aprimorado isso aí, né? Cada vez não tem como dizia o Serginho Geisler, nada é tão ruim que não possa ser piorado. Então, estamos aqui, né? A situação atual, né, eu até coloquei aqui, não é como Deus me fez, mas é como eu quero ser, né? Então, se, vamos supor, amanhã eu chego e falo, irmãos, eu me sinto uma bananeira, então agora eu sou uma bananeira. Não interessa como você me vê. E outra coisa, se você não achar que eu sou uma bananeira, você é um bananeira fóbico. Tá? Então, olha a situação ridícula que nós chegamos, irmãos. Não é mais aquilo que Deus fez. Então, por um lado, defende-se a ciência, mas, por outro lado, recusa a ciência que é a biologia. Então, assim, depende do meu interesse. Então, o homem fala, não, eu sou. E aí, se eu até coloquei uma brincadeirinha aqui, se o chefe estivesse vivo, ele poderia colocar isso aí, né? Ele esperava o pior, mas isso é bem pior do que eu esperava, né? Entenderam, irmãos? E quando o homem fala que eu sou, agora eu sou, nós vemos que os únicos que podiam afirmar, que podem afirmar com propriedade que eu sou, Deus e Jesus Cristo. Tanto é que quando Moisés, lá naquele evento, o Senhor chama ele para falar para o povo de Israel, fala, qual o nome que eu vou falar lá para o povo de Israel? Ela fala que eu sou o que sou, mandou. E Jesus, ele mesmo, fazia questão de diversas situações, ele usava essa palavra, eu sou. E ele sabia que quando ele falava, eu sou,
ele estava trazendo um enorme incômodo para os judeus da época, porque essa palavra eu sou era reservada exclusivamente para Deus, para Jeová e Yahvé, no caso. Então Jesus falava abertamente para realmente confrontar os religiosos da época. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, assim, diante disso, o que eu sou, irmãos? O que nós somos? Eu sou aquilo que Deus me fez. Se me fez homem, eu sou homem. Se fez mulher, eu sou mulher. Não sou aquilo que eu acho que eu devo ser. E nós tivemos, por outro lado, nesse período todo, algumas ameaças. Então, já falei para os irmãos do iluminismo, que é uma ameaça externa, que, como eu disse, né, agora o mundo fala assim para Deus, olha, se é que existe um Deus, nós não mais precisamos de Deus. E a ameaça interna, que eu acho que é muito pior, que teólogos e mestres cristãos rejeitam os pilares essenciais da fé cristã. E mais recentemente, não é da época que o irmão escreveu esse livro, um outro fenômeno muito forte tem acontecido, que é o desigrejamento. Não sei se existe esse termo, coloquei aqui, que nós vemos muitos que confessam o nome do Senhor, creem no Senhor verdadeiramente, nós não estamos dizendo que não, mas ele acha que o igrejar, o congregar não é importante. Eu e Deus, eu e sozinho, eu leio a Bíblia, eu só não preciso. O que é uma grande mentira, porque Paulo fala claramente, não deixei-vos de congregar. É estando junto que nós somos transformados. É estando junto que nós temos que amar as diferenças dos irmãos, a chatice dos irmãos, né? Como é que eu vou amar? Eu lembro que eu tinha um irmão que morava na Itália, mas como a gente amava esse meu irmão? Morava lá na Itália, né? Oh, saudade. Ele passou a morar no Brasil. Olha, não é tão amável assim, né? Porque a gente está junto ali. Tá. Então, é fácil amar o irmão que está longe, mas quando nós estamos juntos, misturados, como o irmão disse ali, mesclado, né? É difícil, irmãos. E esse é o propósito, um dos propósitos de Deus, é estarmos juntos, para que nós sejamos edificados. Nós estamos numa grande reforma, né? Veja assim, alguém aqui já fez reforma na sua casa, né? Já passou por esse perrengue? Vira um caos, é cimento, não sei o quê, e você está morando dentro, nossa, não queira passar por essa experiência. Contudo, com o tempo, a reforma terminando, fica tudo do jeito que nós queríamos. Talvez essa seja a nossa situação atual, nós estamos em construção, irmãos. Nós estamos talvez a palavra reforma aqui não seja apropriada, mas nós estamos em construção. Então, nós realmente teremos algumas situações desconfortáveis. E o que é esse liberalismo teológico que eu coloquei aqui, que é uma ameaça interna? Então, tem alguns pontos aqui que eu vou colocar para os irmãos. Primeiro, a fé deve dialogar com a razão. A religião não deve rejeitar a ciência ou a filosofia. Ao contrário, deve-se reinterpretar suas crenças à luz do conhecimento moderno. Então, assim, a verdade... Um dos princípios desse liberalismo é que a verdade não é mais o que contém na Bíblia. Ou seja, ela precisa se adaptar às modernidades, às situações, à ciência e às coisas que vão acontecendo. Segundo, a Bíblia não é literal. Os textos bíblicos são vistos como expressões humanas da experiência com Deus, sujeitas à cultura, ao tempo e ao tempo em que foram escritas. Ou seja, a palavra muda de acordo com a cultura. Jesus como exemplo moral. Então, assim, enfatizando mais o ensinamento ético de Jesus. Olha, Jesus pregava o amor, a justiça, o perdão. Aqueles milagres que fala lá no livro do Evangelho, não entenda isso como literal. Então, existe até
não sei se o irmão já ouviu falar, o evangelho social, né? E eu ouvi isso aí e fiquei assim pensando, a que ponto as pessoas chegam? O evangelho social, assim, um dos pontos que eles falam, quando lá Jesus distribuiu o pão, não é que foi feito um milagre, mas ele está querendo mostrar que nós precisamos dividir o pão com os irmãos. Claro que não está errado isso, mas ali o ponto é que houve um milagre da multiplicação dos pães. E também, vamos pegar só a parte boa, né? Olha, Jesus é amor, né? Você viu? Pegou a mulher adúltera em flagrante adultério, e o que aconteceu? Perdoou. Mas esquece que tem uma segunda parte desse versículo. O que ele fala? Vá e não peques mais. E também, mais um ponto, é que a religião como uma experiência interior. A fé é entendida mais como uma experiência espiritual, pessoal, do que como uma experiência a dogmas ou instituições. Ou seja, o Deus é amor. Esse negócio de cumprir regra, irmãos, não é coisa de Deus. Adaptação à sociedade moderna. A teologia deve atualizar-se para continuar relevante diante das mudanças sociais, científicas e culturais. Então, nós temos o caso de um pastor famoso que defendeu aí que a Bíblia precisa ser atualizada, ela está ultrapassada, né? Os irmãos devem saber quem é. Será que isso não mostra que a intenção disso é um casamento do mundo com a igreja? Em Mateus 5 nós vemos claramente o Senhor falando, vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, a sua propriedade, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Faltou um pedaço. Vocês, irmãos, são a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, assim, luz não se mistura com trevas. A luz chega, a treva sai. Não tem como, né? O sal, aqui no contexto, podemos até colocar, é de conservar. O sal é que conserva no contexto, não existia refrigerador, existia. Então, o sal usava-se para conservar os alimentos. Então, assim, o problema que nós podemos ter, irmãos, até coloquei aqui, acostumar com as trevas. Vamos supor que hoje fosse noite aqui e as luzes apagassem. No primeiro momento, ficaríamos todos perdidos, não é verdade? Mas daqui a pouco a gente começa a não sei, os olhos vão se acostumando, alguma coisa acontece, você começa a saber onde andar, o que fazer e tal. Então, nós vamos nos habituando com as trevas. Esse é o grande perigo. Treva chegou, luz em cima. Então, nós colocamos aqui que eu penso que a pior situação aqui são o que parece, mas não é. São os lobos em pele de cordeiros. Judas tem um versículo que é bem apropriado para essa situação, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Senhor Deus, do nosso Deus, e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, o que é uma pessoa dissimulada? Alguém que finge, dissimula, age com falsidade para enganar e manipular os outros. Então, esses são os mais perigosos, né? Exemplo do joio e do trigo. No começo, você não sabe o que é. Planta ali, por isso que não espera crescer para definir o que quer. Nós também vemos que essa situação de Satanás de tentar misturar as coisas já não é tão nova, né? Constantino, ele institui o cristianismo como a religião oficial do Império Romano na época. Então, assim, passou-se de ser perseguido, agora ter status. Agora, eu sou do partido do imperador. Socialmente, isso tinha um grande valor. E cita-se algumas fontes que até vantagens financeiras existiam. Qual o problema? Foram introduzidas muitas coisas pagãs na igreja. Então, assim, vou assim, me tornar, não era se converter, vou me tornar um cristão, porque, né, eu sou aqui digamos assim, do alto
estou perto aqui do imperador, ele precisa me ver como cristão também, né? Sou da diretoria aqui, preciso estar bem aí com o presidente da empresa. Então, vou me tornar um cristão. Só que as minhas práticas, vou trazer também. Então, inclusive até hoje, né, não é o caso de falarmos aqui, existem muitas práticas que, se você for ver, aparentemente inocentes, vêm da questão de quando Constantino introduziu essa situação. Ainda segundo Schaeffer, agora eu vou começar a ler uns textos mais longos, irmãos, me suportem. A cultura deve ser constantemente julgada pela Bíblia, em vez de a Bíblia ser distorcida e se conformar à cultura ao nosso redor. É necessário reafirmar a autoridade das Escrituras e viver de acordo com seus ensinamentos. Cristãos devem agir com clareza e firmeza, especialmente em defesa da vida, da família e dos valores cristãos. Devemos, irmãos, declarar a inerrância das Escrituras, então viver em sujeição a elas em nossa vida pessoal e sociedade. Ele ainda mostra que para cristãos estarem capacitados para travar essa batalha, cristão precisa estar comprometidos com Cristo. Cristão precisa de uma vida comprometida com Cristo, como? Alicerçadas na verdade, vivida na retidão e fundamentada no Evangelho. Por isso, para isso nós precisamos vencer todo tipo de acomodação. Acomodação é o grande desastre do Evangelho. Clareza e firmeza. O irmão chama os cristãos a serem radicais na defesa da verdade, influenciando positivamente a cultura e não se conformando com o espírito da época. Isso exige clareza e firmeza. Clareza para chamar o pecado pelo nome. Mas nota que a gente vê pelo que nós ouvimos de mensagem por aí, quase não se fala mais em pecado. Parece que é um problema falar em pecado. Mas a Bíblia fala, condena pecado fortemente. Clareza para dizer que o aborto é assassinato. Estava vendo um vídeo que uma pessoa, ela tirou uma teoria lá que não dá para entender. Ela diz que o feto é um ser vivo, mas não é uma vida. Bom, não sei como explicar isso aí, mas ela tem essa teoria. Clareza para dizer que o casamento é entre um homem e uma mulher. Clareza para dizer que as autoridades não estão acima de Deus nem de sua palavra. E clareza para dizer que Deus não errou ao nos criar homem e mulher. Clareza e firmeza. Então, qualquer coisa fora do padrão do que Deus criou, seja acerca da vida, casamento, autoridade, é uma abominação. Então, irmãos, tenha clareza, firmeza, confronte o mundo. Acomodação é um grande desastre. Algumas pessoas se escondem através de um discurso covarde, com aparência de piedade, para não entrarem nesses assuntos que realmente importam e cuja verdade bíblica está em ataque. Outros ainda tentam ignorar a realidade dessa guerra. É uma batalha espiritual. Não é confortável, irmãos. Não é confortável. Então, assim, o irmão diz ainda, não se engane. Nós, cristãos evangélicos que cremos na Bíblia, estamos travando uma batalha. Não se trata de uma discussão amigável entre pessoas educadas. É um conflito decisivo entre as forças espirituais do mal e aquelas que se chamam pelo nome de Cristo. É um conflito no nível das ideias, travado entre duas visões fundamentalmente opostas da verdade e da realidade. É um conflito no nível das ações, travado entre o caos e a perversão moral completa e os absolutos de Deus. Mas será que nós estamos, de fato, crendo que nós estamos participando de uma batalha? Será que nós temos essa percepção que nós estamos participando de uma batalha? Ou estamos indo conforme a onda, né? Será que cremos que nossa participação nessa batalha faz diferença no destino eterno de homens e mulheres? Ou nesse mundo as pessoas terão a vida com ou sem sentido? Ou ainda se viverão em um ambiente de perversão e degradação moral?
infelizmente, somos obrigados a dizer que poucos no âmbito evangélico têm agido de acordo com esta realidade. Por isso, irmãos, nós já falamos aqui uma vez da importância de ler a Bíblia. Como é que você vai aferir, como é que você vai medir, como é que você vai saber se essa situação que está chegando é de fato a palavra de Deus? Lendo a palavra de Deus, não tem outra maneira, né? Porque a palavra mesmo se intitula, a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. Bom, se ela é viva, o que acontece? O que alguma coisa viva faz? Uma das coisas que uma coisa viva faz é se comunicar, é se revelar. Então a palavra de Deus ela é viva, eficaz. Quando você lê a palavra, ela se comunica com você. Então aqui diz que a palavra é viva, eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes, não é alguma aqui. Uma espada de dois gumes. E penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e segredos ou intenção do coração. É a palavra que vai cortar reto. Não é opinião minha, não é opinião do Sérgio, não é opinião do irmão A, B, C, D, mas é a palavra que ela é apta. Ela é própria para separar as coisas que são de Deus, as coisas que são da alma, das coisas que são do Espírito. Assim, falar, mas eu leio a Bíblia e eu tenho tantas coisas que eu não entendo lá. Bom, irmãos, uma coisa é claro, você pode até não entender algumas divergências teológicas, mas que a Bíblia fala do batismo, todo mundo vai entender isso lá, não tem como falar, não vi que na Bíblia não tinha batismo. Lá tem batismo. Lá fala do quê? Salvação. Lá fala de milênio, fala de dons. Então, assim, essa situação, desculpa, mas eu estou colocando errado aqui. Essas situações de como batizar, do milênio, de como exercitar dons, isso são divergências doutrinárias. Mas a Bíblia fala muito claro que Deus é o Criador, não é isso? Jesus Cristo é o Salvador, que a própria palavra é a palavra de Deus. Então, assim, algumas coisas você não vai entender, que não é, digamos assim, são importantes, mas não são essenciais, mas as coisas essenciais, você vai ler a Bíblia e ela vai falar para você. Não tem como você ler a Bíblia e falar, olha, eu não vi lá que Jesus é o Salvador. Não tem como, não tem como. Eu não sabia que tinha que crer. Então, assim, certas coisas essenciais, pode até não ter muita capacidade de leitura, mas você vai ler e vai entender, certo? Então, assim, que eu ainda coloco para os irmãos. E uma coisa que tem acontecido com uma certa frequência é que vem uma pessoa, um pastor, um teólogo, seja lá o que for, e ele é muito eloquente, e vê-se que ele cita versículos assim com muita facilidade, que nossa, esse cara conhece muito. Só que, com o passar do tempo, ele começa a falar alguma coisa diferente. E como você está tão assim, habituado a crer, aceitar tudo que ele fala, você começa a embarcar nas situações que vão sendo colocadas dissimuladamente. Então, assim, uma coisa que eu tenho visto aí, que alguma ideologia tem falado, no Deus do Velho Testamento, eu não gosto não, porque lá, você vê, mandava matar os bichinhos, olha, falaram até isso para mim, é um Deus assassino, Deus do Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, sim, lá, Jesus é amor. Olha, irmãos, o que é isso? É querer te induzir, eu falei, realmente, lá, e cá entre nós, né, irmãos? Tem muita coisa que você lá, você fica mesmo. Mas quem somos nós para dizer aquilo que Deus fez, se ele está certo ou está errado? Creio que um dia nós vamos entender, né, existe muita revelação, muita explicação de todas essas situações de holocausto, de rituais, que são figuras do Novo Testamento. E tudo bem, você pode ler e Senhor, eu li, não entendi, mas amém. Eu creio que a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra inerrante de Deus. Porque assim,
No princípio, quando Satanás veio enganar Eva, ele não veio confrontar a palavra de Deus, ele veio? Ela veio. A serpente falou, olha, o que Deus está falando aí, toma cuidado, não é bem por aqui, é por ali. Mas ele veio trazer um benefício para Eva. Olha que beleza. Sabe por que Deus não quer que vocês comam da árvore do conhecimento do bem e do mal? É porque Ele sabe que no dia em que comerdes, se abrirão os olhos. E vocês vão ser como Deus. Uau! Quem não quer ser como Deus? Vocês vão ser conhecedor do bem e do mal. Vocês não precisam mais depender de Deus para conhecer o bem e o mal. Certo? Agora vocês mesmos vão ser livres. Vocês vão ser livres para conhecer o que é bem e o que é mal. Não precisa mais de alguém falar para você. Olha que liberdade. Só que ela não falou outra parte, né? Só que tem um custo isso aí. Vocês vão ser expulsos do Jardim do Éden. Vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que ter dor para conceber, vocês vão ter o pecado dentro de vocês que vai levar vocês a só fazer coisas negativas. Só falou do quê? Da parte boa. Essa situação que nós vemos muitas vezes, que é colocado de uma maneira bonita só a parte boa, mas a parte que não interessa para a pessoa, não é colocada. E aí eu coloquei aqui, irmãos, uma advertência aos pais, que eu li essa frase em algum lugar e achei muito interessante. Que não adianta enviar seus filhos para serem educados por César e esperar que eles voltem cristãos. Ou, não adianta mandar seus filhos para serem educados por César e não querer que eles voltem romanos. Não entenderam? Bom, nós sabemos, alguns irmãos da educação aqui, que o Satanás está pegando praticamente todo o capital que ele tem e investindo pesadamente nas crianças e nos jovens. Tanto é que existe uma estatística que de 10 jovens que entram na faculdade, cristãos, 7 saem descrentes. Então, é uma área que está sendo muito atacada. O que fazer então, né? Então, não vamos mais pôr as crianças na escola? Seria isso? É isso? Claro que sim, nós vamos colocar as crianças na escola. O que nós precisamos é constituí-los da verdade. Mesmo porque no Brasil, o homeschooling, que é o ensino em casa, não é regulamentado. Nos Estados Unidos eu sei que é. Não tem como você educar sua criança em casa porque você não aceita a forma como está sendo educada na escola. Então, o problema não é a criança ir para a escola. O problema é você constituir na sua casa, porque o básico a criança vai aprender em casa. Então, mas é como o senhor fala aqui, né? Eu não peço que os tire do mundo, sim, que os guarde do mal. Não é para tirar, agora vamos viver numa bolha aqui. Ninguém mais vai para o mundo, porque o mundo tem isso, tem ideologia, tem tantas coisas, vamos nos fechar aqui, vamos viver num monastério, né? Monastério aqui não tem problema, né? Só que esquece que o problema está muitas vezes dentro de nós. O senhor fala, o mal não é o que sai, que entra na boca do homem, é o que sai, né? Então, a ideia dessa palavra, eu sei que é uma palavra assim, meio pesada, até meio, como eu disse no começo, desconfortável, é como se fosse uma vacina, um inocular. Assim, ninguém gosta de tomar vacina, né? Alguém que gosta? Eu gostaria de conhecer alguém aqui que gosta de tomar vacina. Se tiver, eu gostaria de parabenizá-lo, porque é um negócio chato, né? E criança foge da vacina como se estivesse fugindo do demônio. Bom, não só crianças, né? Vamos colocar. Então, nós precisamos, irmãos, inocular primeiro a nós mesmos e depois nossos filhos. Nós temos que estar bem firmes da verdade para que nós possamos colocar essas verdades no coração dos nossos filhos, para quando eles saem para esse mundo, eles estejam bem firmados na verdade. Amém? Irmãos, essa é a palavra que eu tinha para dar para os irmãos. Amém?
Aí eu não sei porque, talvez os irmãos até, mas irmãos, foi uma luta para preparar essa mensagem, né? Falei, Senhor, mas sei, estava no meu coração e eu tentei passar o encargo, né? E aí, terminando a mensagem, eu lembrei de uma música que ele fala assim: Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado externo. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Nas asas do Espírito, irmãos. Se eu pegar toda essa palavra que foi colocada e falar, nossa, agora tenho que me posicionar, vai ser um peso. Eu tenho que ser luz. Eu não posso ser alheio, eu não posso me acomodar. Irmãos, percebe como começa a ficar pesado em cima de nós? Mas quando você toca para o Espírito, volta para o Senhor, vai junto a ti, irmãos, essas coisas não vai ser peso nenhum. Nós vamos de uma forma natural, espiritual, posicionar contra essas coisas, não de uma forma, nós não vamos brigar com ninguém. Intenção não é brigar com ninguém, é mostrar em amor aquilo que nós queremos, aquilo que a palavra diz, aquilo que é Deus, aquilo que é Jesus. Então eu combinei com o irmão lá de colocar essa música e gostaria que os irmãos ouvissem com o coração aberto. Amém? Amém.